Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Del Carvalho, sou perita em assinaturas, documentos físicos e digitais e também em papiloscopia. Analiso também as digitais. Então vamos lá. Quero conversar com as pessoas que têm dificuldade em analisar processos, em compreender o processo para dar início à sua perícia. Então eu quero deixar aqui umas dicas que são importantes para que você possa, ao ser nomeado para um processo, compreendê-lo e dar prosseguimento, porque é isso que o juiz espera de você, perito. Uma das dicas importantes que eu trago para você hoje é que você leia o processo até que você entenda. Porque se você der continuidade a um processo que você não entende, possivelmente suas petições devam sair com erro de solicitação de documentos a mais ou a menos. E aí é um problema para você. Então vamos lá. Ao ser nomeado em qualquer processo, eu sugiro que você leia o processo com calma. Procure ali compreender o que está sendo pedido para você. Então vamos lá. Uma das técnicas que eu uso é deixar um caderno perto de mim, onde eu possa ali anotar as páginas daquele processo que eu estou trabalhando nele. Mas eu prefiro baixar o processo do sistema e não lê-lo dentro do sistema. Por exemplo, se for o PJE, eu baixo o processo e salvo na pasta daquele autor que eu vou estar trabalhando. Eu sempre crio uma pastinha lá no computador com o nome do autor. E eu coloco dentro dessa pasta o processo baixado, porque eu prefiro ler o processo baixado do que lê-lo de forma fatiada lá no sistema, né? É uma das formas que eu consigo me organizar melhor. Acredito eu que seja uma dica importante. Baixar o processo e lê-lo baixado. Então, de posse desse caderno que vai estar sempre lá do seu lado, você vai lendo o processo, vai fazendo aquelas anotações importantes. O que está sendo discutido, por que está sendo discutido, que tipo de documento que está sendo discutido, se é uma assinatura em cheque, se é num contrato, ou se é em qualquer outro documento, recibo, nota fiscal, nota promissória, e aí, né? E aí vai. Então, depois que você começa a ler ali a petição inicial, você precisa compreender o que está sendo solicitado, o que está sendo discutido naquele processo. Se você não conseguiu compreender, volte à leitura, não continue. Volte à leitura lá da primeira página até você compreender o que está sendo discutido. Eu tenho alunos que eles conseguem compreender um processo a partir da terceira ou quarta leitura. Porque tem processos que são complexos mesmo, gente. Tem processos que eu preciso ler também uma ou duas vezes ou até mais. Porque devido à complexidade, né, a forma com que o advogado escreve também, às vezes complica o entendimento, né, porque às vezes as informações podem vir de forma truncada e que você precisa reler para você compreender, mas até aí nada demais, leitura nunca é demais, de forma nenhuma. Então, a partir do momento que você compreendeu o que o autor pediu, aí você pode dar prosseguimento nas leituras subsequentes. Outra dica importante é você nunca dar o aceite num processo sem você ter conhecimento dele no teor completo. Você só está na petição inicial. Pode dar um aceite? Não. Continue lendo. Leia, depois vem a contestação, que é o réu se defendendo daquilo que o autor colocou. Depois vem a réplica, né? O autor contestando aquilo que o réu colocou lá e reafirmando o que pediu lá na petição inicial. Depois disso,
vem o juiz e dá o despacho saneador, ou seja, lê todo o processo e vê ali e pergunta para as partes que provas que eles querem constituir. Eles vão indicar se é a perícia grafotécnica ou se é a perícia documental apenas, ou se é a perícia grafodocumentoscópica. O que é isso? É a perícia tanto das assinaturas que tem naquele documento, quanto do próprio documento em si. Porque muitas vezes o erro pode estar no documento ou nas assinaturas, né? O erro, né, a falsidade, vamos dizer assim, pode estar no documento ou nas assinaturas. Você precisa estar atento a isso, tá? Depois que o juiz pede as provas que eles querem produzir, vem então a nomeação do perito. Nomeiam você para que você possa trazer o deslinde para aquela causa. O juiz por si só pode trazer o deslinde? Não, porque ele não tem a expertise que você tem, né? Você é o expert em assinaturas, em documentos. Então, é você que vai trazer para aquele processo o laudo pericial, que é uma peça fundamental no processo. Sem o laudo pericial, o juiz fica de pés e mãos atados, porque ele não pode prosseguir porque não tem a prova técnica. E a prova técnica é o perito quem produz. Depois que você produz a sua prova técnica e coloca no laudo, no processo, as partes têm 15 dias aí para poder apreciar o laudo, concordar ou discordar. Depois o juiz te chama novamente para o processo para você responder aquilo que as partes ainda ficaram dúvidas, né, quanto ao seu laudo pericial. E você vem e responde aos quesitos complementares, faz a complementação do laudo se for necessário. Depois disso, o juiz decide se vai homologar o seu laudo ou não. Nem sempre o juiz homologa o laudo do perito. Nem sempre. Então, daí você tem que ter aquele cuidado de fazer um laudo excepcional, um laudo inteligente, um laudo que seja de fácil compreensão, usando linguagem simples, mas não deixando de ser culta. A linguagem é culta, mas de forma simples, né? Porque você também precisa saber escrever bem para colocar ali o que você encontrou de forma clara e segura. E claro, dentro das técnicas, né, da grafoscopia e da documentoscopia. Você não pode colocar ali coisas da sua cabeça. Você tem que sempre pautar nas bibliografias que são oferecidas. Então, atente-se ao fato de estudar muito para produzir um laudo para ele ser homologado. Se o juiz homologar o seu laudo, daqui a pouco ele vai dar a sentença. Se ele não homologar, você pode correr o risco de não receber pelo trabalho, ser destituído do processo e o juiz vai nomear outro perito para fazer aquele laudo que seja tecnicamente capaz. Então, aí viu a importância de não se dar o aceite no processo às cegas e de compreender o que está no processo para você fazer o seu laudo? Pois bem, se você tem a dificuldade de compreender um processo, de entender, né, até chegar aos finalmente, que é o laudo pericial, estou à disposição para lhe prestar uma assessoria de qualidade, para você também entregar um trabalho de qualidade. Del Carvalho, perita grafodocumentoscópica, documentos digitais, natos digitais e também papiloscopia. Tenha um excelente dia, um excelente mês, um excelente ano. E até as próximas dicas. Um abraço!